Olá, gente. Hoje a gente vai começar a sessão cérebro da nossa página. São curiosidades que eu vou contar a respeito de como funciona o cérebro de vocês. Bom, eu sou apaixonado pelo cérebro, vocês podem imaginar, então eu tenho bastante coisa curiosa para compartilhar com vocês. Tá? Então vamos falar as 10 curiosidades mais interessantes sobre o cérebro. Hoje a gente vai falar as curiosidades sobre a estrutura do cérebro mesmo. Tá? Então, a 10ª curiosidade mais interessante sobre o cérebro é que ele tem aproximadamente, ele é responsável por aproximadamente 2% do seu peso corporal. Então, o cérebro normal, ele pesa entre mais ou menos 1,5 kg, 1,4 kg, 1,3 kg e ele é responsável pelo gasto calórico de 25% de tudo que você consome de oxigênio e de energia. 9ª curiosidade mais interessante. 75% do seu cérebro é composto de água. Todo o nosso corpo tem bastante água, mas o cérebro ele é um tecido especialmente hidratado. Isso é extremamente importante, porque a perda da hidratação do cérebro afeta diretamente o funcionamento dele. Então toma bastante água, gente. A 8ª curiosidade mais interessante sobre o cérebro é de que 60% do seu tecido cerebral é composto de gordura, especialmente o colesterol. O colesterol ele faz parte de uma estrutura que reveste o seu neurônio. E, pasme, sem uma quantidade boa de colesterol, o seu cérebro, os seus neurônios, eles morrem. Tá? Então, não vai entender mal, não é para você sair comendo colesterol por aí. Tem o colesterol bom e tem o colesterol ruim. Mas é por isso que é indicado, por exemplo, nas dietas, que você tenha gorduras de boa qualidade, como das castanhas, como dos azeites e tudo mais. 7ª curiosidade. Você tem no seu cérebro 100 bilhões de neurônios. Luísa, coloca aí quantos zeros tem 100 bilhões aí pra gente ver. 100 bilhões de neurônios, gente. 6ª curiosidade. Cada neurônio é capaz de fazer 1000 sinapses por segundo. Então, vamos lá, gente. Eu vou contar um segundo na mão. Cada um de vocês, cada um dos seus 100 bilhões de neurônios faz 1000 conexões. 5ª curiosidade. O nosso cérebro, ele funciona, as transmissões das sinapses, elas geram uma atividade através dos elétrons, que gera uma eletricidade. Então, de fato, o seu cérebro gera eletricidade. Ele gera em torno de 20 watts, o que é suficiente para acender aquela lâmpada mais fraquinha que existe de cabeceira. Então, dá para você acender uma lâmpada com a eletricidade que gera o seu cérebro. A 4ª curiosidade. Se você pegar um cérebro, um pedaço de cérebro do tamanho de um grão de areia, ali vai conter 100.000 neurônios. Esses neurônios entre si, nesse pequeno grão de areia, ele consegue fazer 1 bilhão de sinapses. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de atividade que tem em um grão de areia dentro da sua cabeça. 3ª curiosidade. O cérebro, os neurônios dentro do cérebro são as células mais especializadas do corpo. São as células que dão mais trabalho para o corpo produzir, que demoram mais para produzir. E você não tem só um tipo de neurônio, você tem pelo menos 10.000 tipos diferentes de neurônio, cada um com uma função específica. Estou começando a ficar meio repetitivo, né? Falando igual político, número. 2ª curiosidade. O cérebro de um bebê de 2 anos de idade já tem 80% do tamanho de um cérebro adulto. Mas isso não significa que ele está pronto. Como vários pais e professores dizem, o cérebro de um adolescente, ele não fica pronto. O cérebro ele continua crescendo, formando conexões e aumentando o volume dele até aproximadamente 25 anos de idade. Então, se você se considera um adulto com 15, 18, 20 anos, você vai ficar mais ainda depois. E a curiosidade número 1 que eu guardei para a gente deixar como a mais interessante, que na minha opinião é a mais interessante dessas que eu comentei, sobre a estrutura do cérebro, é que
a velocidade em que passa uma sinapse no cérebro passa de 450 km por hora. 450 km por hora. Gente, 450 km por hora, pensa. O Usain Bolt atinge quanto? Uns 40, 45 km por hora. Aquele animal lá, o guepardo, atinge quantos? Eu não sei, tá? Aí não é minha especialidade. Eu tô fazendo comparações aqui. Sei lá, 150 km. Um carro de Fórmula 1 atinge 300, 350 km por hora. A cabeça de vocês é rápida pra caramba. Bom, gente, essas eram as curiosidades que eu ia deixar hoje, tá? Dá o seu like no meu vídeo, compartilha se você acha interessante isso daqui, se inscreve no canal, eu vou fazer mais curiosidades a respeito do cérebro. Mas o recado mais importante que eu tenho para vocês é cuidem do cérebro de vocês. Vocês viram como ele é importante. Um abraço e até a próxima.